Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Hoje para repercutir o assunto do dia desta quinta-feira, que é a possibilidade da construção da nova Arena do Santos ou a reforma da Vila Belmiro, como preferirem, depois da divulgação dos detalhes da reunião de hoje, desta quinta, entre o Santos e a W Torre, divulgada inicialmente pelo Diário do Peixe, que depois foi repercutida à tarde, durante uma live no All Sport, pelo presidente Andrés Ueda. Eu vou falar sobre este assunto agora e sobre mais alguns outros temas importantes. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Está chegando agora aqui no canal 10. Peço para você se inscrever no canal, né? Deixar o like, que também é importante, ativa o sininho para ser notificado. E se você quiser, torne-se membro do canal. Vamos lá. Arena, detalhes da Arena. Eu vou começar com a informação que eu recebi no início da semana, conversando com uma pessoa importante dentro do Santos, que me disse, eu perguntei assim, é porque eu costumo não ser muito invasivo, né? Isso é uma característica minha, porque eu sei que tem coisas que devem ser ditas, coisas que não devem ser ditas e coisas que é melhor que haja realmente sigilo para não atrapalhar. Então eu vou sempre numa linha ali bastante sutil nessas perguntas que eu faço a essa pessoa dentro do Santos. Não quis detalhes do projeto, mas perguntei assim: você está otimista em relação a essa negociação da Arena? A resposta foi que não muito. A pessoa não estava assim tão otimista com relação ao desfecho dessa parceria com a W Torre. Muito bem. Passaram-se aí algumas horas, sabedores, todos éramos sabedores de que haveria a reunião com a W Torre, e aí veio a história hoje de manhã, né, a divulgação do Diário do Peixe, que diz assim: Conselho W Torre, Santos e W Torre fecham o modelo de negócio da Arena e projeto vai ao Conselho, matéria do Giovanni Martinelli. Começo da tarde, né? Diz aqui: depois de inúmeras reuniões, Santos e W Torre chegaram a um acordo sobre o valor do projeto da nova Vila Belmiro e sobre o modelo financeiro para a construção do novo estádio do Peixe, em reunião realizada na manhã desta quinta-feira. O projeto agora será encaminhado para discussão no Conselho Deliberativo do clube, em reunião ainda a ser marcada nas próximas semanas pelo presidente do colegiado, Celso Jatene. Depois, e se aprovado pelo Conselho, o Santos deve convocar uma assembleia de sócios para que também possam votar sobre o projeto. Em paralelo, as duas partes vão iniciar os processos de aprovação nos órgãos competentes da Prefeitura de Santos e a construtora vai ao mercado para a captação de recursos financeiros para a obra. Bom, vamos lá. Tudo que o Diário do Peixe está colocando aqui termina dizendo que depois de todas as aprovações, o prazo para a construção da nova arena é de 24 meses. Eu até falava hoje em um dos grupos aqui dos membros do canal que eu duvido que essa obra comece este ano. Começa por aí, né? Até todo o trâmite burocrático ser desenrolado, e como o Campeonato Brasileiro vai começar agora no final de semana, e o time do Santos é um time que tem dificuldades, ele vai precisar mais do que nunca da Vila Belmiro. Duvido que o Santos vá para Barueri, vá para qualquer lugar, até porque assim, hoje a única opção realmente é Barueri. O presidente já deu entrevista falando que o Canindé não dá certo, o Pacaembu está em obra. Aliás, abrindo um parênteses aqui, quando o Pacaembu estiver pronto e o processo da obra na Vila estiver andando, é no Pacaembu que o Santos vai jogar, e depois vai haver certamente um acordo, uma parceria, isso eu já peguei aqui e ali,
para que o Santos jogue com regularidade no Pacaembu, porque vai ter a história de em a Vila sendo reformada, vai ter show aqui. Aí o cara vai dizer assim, pô, mas vai ter show em Santos? Vai. Acabou de confirmar, o Guns N' Roses vai tocar lá no estádio do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Como acho que o Kiss vai tocar também no estádio do Botafogo, né? Arena Eurobike, acho que é o nome. Então, para quem é promotor de show, você tem uma região, um show na capital, no interior, você pode tranquilamente ter show aqui em Santos, né? Tem público para isso. E como a proximidade com São Paulo é pequena, tem muita gente que de São Paulo descerá a serra para ver show aqui, com certeza. Então vão ser datas em que o Santos vai precisar de um outro estádio e aí o Pacaembu vai entrar nessa história. Enfim, mas o presidente Andrés Rueda, que hoje deu essa entrevista para o UOL, eu vou aqui tomar liberdade, pedir licença aos companheiros do UOL, eu não vou reproduzir aqui o vídeo, até porque peço para que o pessoal que não assistiu vá lá no canal do UOL Esporte no YouTube e assista a entrevista completa, porque tem lá muito mais detalhes, inclusive o presidente falando da política suja e rasteira que acontece no Santos, né? E não é de hoje, faz muito tempo, por isso que eu desconfio de algumas manifestações em chats e redes sociais de gente que é pau mandado, né? Gente que inventa fake news sobre contratação de jogadores. Isso é de um mau caratismo sem tamanho, né? Isso é uma cafajestagem sem tamanho, isso é querer o mal do clube, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, enfim. E ele fala lá de uma série de outras coisas. Tem um assunto muito importante que é a história do Kaique e do Ângelo, né? E eu vejo gente reclamando aí. Engraçado, quando o Kaique e o Ângelo estão em campo, os caras reclamam, dizem que são ruins. Aí quando se confirma que o Santos pode pegar 55 milhões de euros pelos dois na próxima janela, os caras reclamam que é pouco. Porque o pessoal não entendeu muito bem qual é o mundo em que eles estão vivendo hoje, né? Ainda em pandemia, não é pós-pandemia, com uma guerra em curso, com a economia mundial abalada, com o preço do petróleo lá em cima. Então, vamos devagar, né? E na realidade do Santos hoje, 55 milhões de euros é para ir de joelho, para subir de joelho o Monte Serrat, sabe? É pouco, claro, é pouco numas, né? Mas enfim, deixa chegar nesse ponto aí que a gente discute mais lá na frente. Vou voltar para a história da Arena. Qual foi a sensação que eu tive ao assistir o presidente Andrés Rueda? Eu só consegui ver um pouco depois, aí vi no modo acelerado e tal, a entrevista com a Gabriela Brino, com o Maurício Barros e com o Lucas Mussetti. Qual foi a sensação que eu tive? Que o presidente talvez vá apresentar ao conselho uma situação em que a diretoria entendeu a ponderação da W Torre, né? Os argumentos, vai apresentar o projeto original, que é o que tem até ciclovia, que tem um custo, e tem o projeto Cimentão, que eu estou chamando assim por conta própria, né? Projeto Cimentão, que vai ter lá menos luxo, 30 mil lugares e tal, sem cadeira em alguns setores, e vamos em frente. Eu só desconfio que as condições, diante do cenário de custos hoje, de cimento, de aço, de mão de obra, enfim, de outras coisas, se originalmente o Santos, a W Torre exploraria o estádio por 30 anos e depois devolveria para o Santos, estou dizendo aqui de maneira hipotética, eu não te digo nada que esse novo modelo de negócio talvez tenha que ser pago em 50 anos. E é aí que vai entrar o Conselho Deliberativo, se ele vai aprovar ou não este modelo, ou, sei lá, alguns outros detalhes que tenham a relação com o show, quantos por cento o Santos ganha em cima do show, quantos por cento a W Torre ganha em cima dos jogos, porque isso pode ter sido combinado lá atrás, um percentual, e pelo custo do negócio talvez tenha mudado. E aí a diretoria não vai querer comprar sozinha essa briga. Antes de assinar qualquer coisa, passa pelo crivo do conselho, e se o conselho entender por bem que, ok, vamos entregar por mais tempo ou com percentuais diferentes, aí a gente manda para a Assembleia de Sócios. Se mandar para a Assembleia de Sócios, eu acho que aprova o negócio. Independentemente de 30, 40, 50 anos, 10% para um negócio, 5% para outro, acho que vai sair. Até porque, e aí as pessoas ainda insistem em perguntar,
E até foi falado aí pelo Maurício Bal se havia a possibilidade, e o torcedor muitas vezes pergunta, desse investimento sem outro lugar. Senhores, eu já expliquei aqui no Canal 10 e no Esporte em Destaque, e acho que falei no Esporte por Esporte também, o Santos só tem um terreno que comporte um estádio de futebol. O patrimônio do Santos hoje é só a Vila Belmiro e a Chácara Nicolau Moran. Nem o CT Rei Pelé é do Santos. Nem se o Santos quisesse derrubar o CT e construir um estádio lá, que também não dá, porque é meio estreito, né? Não teria jeito. O Santos não tem um terreno para construir um outro estádio que não seja na Vila Belmiro. Então tem que derrubar a vila e construir ali um estádio. Porque num outro modelo de negócio, que ficaria muito mais caro, alguém teria que entrar com um terreno. E aí o torcedor fala muitas vezes, o Santos tem que construir uma arena em São Paulo. Onde? Em que terreno o Santos vai construir uma... Quanto custa 1 metro quadrado em São Paulo? Quanto isso impactar na construção de uma arena? Sem contar o fato de que o Santos ele ia entrar num circuito de disputar datas com os seus rivais em São Paulo, e a W Torre não ia querer outro estádio em São Paulo para ela negociar show. Eu já falei do show no começo, mas estou explicando de novo essa história para as pessoas entenderem. Para ela é interessante ter um estádio em São Paulo e um no litoral, na Baixada Santista. Como é que ela vai ter 2 estádios em São Paulo? A não ser que não seja ela, a W Torre, a fazer um negócio. Alguém que queira concorrer com a W Torre, como o São Paulo tenta. O São Paulo, de vez em quando, fecha lá um show pro Morumbi, não é verdade? Mas não me parece que tenha ninguém batendo na porta do Santos para brigar com a W Torre hoje para promoção de shows em São Paulo, tirar do Allianz Parque e trazer para um eventual outro estádio. Então, assim, o torcedor precisa se informar e colocar o pé na realidade. O que é mais plausível hoje é você ter a Vila Belmiro ampliada, reformada para 30 mil lugares, que está de ótimo tamanho. Pode fazer que nem a Arena do Grêmio, vocês me perdoem, que a garganta ainda não está 100%, mas vamos lá, tentar. Por isso que eu não estou fazendo live nesta quinta-feira, não fiz live nesta quinta-feira. O Grêmio fez um estádio, a Arena do Grêmio, para 60 mil pessoas, que não lota nunca, só em grandíssimos jogos. E aí alguém vai dizer assim, poxa, mas 30 mil não vai lotar a Vila, porque não vai nem 5, 6. Existe um problema grande, que é a história das cadeiras. Existe um outro problema, que é você não ter uma venda setorizada. Por exemplo, um setor popular, com ingresso mais barato, para atrair um tipo de torcedor. Você não tem um setor VIP de verdade para atrair outro tipo de torcedor, e você não tem uma quantidade de cadeiras e posições suficientes para atender o chamamento do sócio, né? Porque às vezes o cara, quando quer comprar, já acabou num jogo importante. Ah, mas será que vai funcionar? Vai, porque a média de público do antigo Palestra Itália, hoje a Arena do Palmeiras, o Allianz Parque, pega 40 mil pessoas, 39 mil regularmente. Quando o Palmeiras jogava lá, nos anos 90, nos anos 80, dava 11, 12, a média era essa, né? Então, assim, você reconstruiu o estádio com uma comodidade maior e oferecendo ao público uma infraestrutura, você atrai o torcedor. Você atrai o torcedor, tanto aquele de maior poder aquisitivo, quanto de menor poder aquisitivo, sem contar que no começo vai ser um motivo de orgulho para o torcedor ter um estádio moderno. E ele vai certamente prestigiar. Muita gente vai querer ir mais ao estádio, porque, por exemplo, não vai acontecer o que aconteceu comigo quando fui no Santos e Grêmio, que eu peguei um lugar que eu nem vi na hora, mas depois é que eu me liguei, que eu sentei no danado do ponto cego, naquela curva atrás do gol de fundo, né? Que fica aquela cobertura do banco do vestiário do adversário, que você não vê nada, você não vê o gol. É horroroso, não devia nem vender aquilo. Enfim, então este é o detalhe. O Santos ele tem uma proposta na mão, um acerto, um entendimento que vai ser apresentado ao Conselho, e o Conselho pode dizer, nestas condições avançamos ou não. O que eu peço encarecidamente é que os senhores conselheiros analisem esta proposta com o coração
alvinegro verdadeiro, com santisticidade e não com interesses políticos. Se de coração o conselheiro entender que o projeto não é bom para o Santos, ok. Agora, se ele acha que vai votar porque vai valorizar a administração do Rueda, né, e pode interromper os meus planos lá na frente de tomar o poder de novo no clube, ou pela primeira vez no clube, isso vai ser um negócio lamentável, né? Até porque o Rueda já falou que não vai ser candidato à reeleição. Então, ele não vai entregar o estádio. E também não é garantia nenhuma que o indicado por ele ganhe a eleição no final do ano que vem. Então pode ser qualquer outro. Aí tu imagina, o cara vai lá, vota contra, aí ele ganha a eleição no ano que vem, no final do ano. Aí ele perdeu a chance de ele entregar, bater a champanhe no estádio. Tá? Então, só para deixar claro isso aí que eu falei, eu vou, repito, pedir licença aqui aos companheiros do UOL. Eu separei até outro. Obrigado, Musset, por ter feito cortes aí, ter divulgado os cortes da entrevista. E tem aqui o trecho, deixa eu até aumentar o volume aqui, para ver se vocês vão poder ouvir direitinho. O trecho em que o presidente dá detalhes e confirma a nova arena no terreno da Vila Belmiro. Vamos ouvir. Até gozado, né? Porque a rede social é divertido. O pessoal já soltou um montão de notícias, como dizendo que estava tudo fechado. Não é nada disso, pessoal. O que tem por aí, está rodando por aí é fake. Na realidade, o que aconteceu? A WTOP, com pandemia, com aumento do cimento, do aço, aquela primeira proposta colocada há 1 ano e meio atrás não fechava as contas. Tá? Não se achava investidor disposto a colocar dinheiro no projeto com as taxas de juros e tudo mais que veio em função desses aumentos. Então, o que a W Torres fez nesse período? Ela detalhou o projeto. Tá? Era um projeto com orçamento. Quando a gente fala em orçamento, são valores aproximados. Então, ela levou um tempo para realmente chegar no valor real do projeto. Tá? Então, foi feita uma valorização de todas as etapas do projeto, tá? E hoje ela nos apresentou. Tá? Olha, o projeto vai custar tanto, tá? Se for dessa maneira. A gente está trazendo aqui algumas premissas de como conseguir o funding para poder fazer o projeto. Apresentou algumas premissas, tá? A gente ouviu. E para agilizar o processo, em vez de a gente ficar fazendo conta com eles, para depois levar para o conselho, tá? Ou seja, ele decidiu e falou, olha, então, um bom caminho, mais objetivo, mais prático, seria o quê? Que vocês fizessem essa apresentação para o conselho, aí o conselho diz, olha, está dentro do que a gente imagina, vamos em frente, ou não está, vamos por outro caminho, tá? Então, basicamente foi isso, foi uma reunião de trabalho, onde a decisão final foi apresentar para o Conselho o que a W Torres trouxe no modelo da Arena. E, presidente, então fala um pouquinho mais. Essa nova arena, só um segundo, Gabi, para quem não está acompanhando. Pergunta do Maurício Barros agora, vamos acompanhar. Uma dúvida de muita gente. Muito que os torcedores santistas têm um número muito grande na capital paulista. Fala um pouquinho, será onde é o terreno da Vila Belmiro, em outro lugar? E por que a intenção de escolher esse lugar que vocês estão pensando? O projeto, desde o princípio, sempre foi a construção da nova arena, tá? No terreno onde está hoje a nossa Vila Belmiro. Tá? Essa é a ideia original, que vem lá de trás. E todo o projeto foi feito em cima da nossa área e o projeto financeiro de execução está sendo feito em cima da Vila Belmiro. Bota abaixo, então, a Vila Belmiro e constrói uma nova no mesmo lugar, como foi feito, por exemplo, no estádio do Palmeiras. Essa é a ideia do projeto. Tá? Implantar a nova arena no mesmo lugar que está a nossa Vila Belmiro. Presidente, eu sei que o que a W Torre falou com vocês hoje ainda vai passar pelo Conselho, mas tem conselheiros assistindo a gente, tem um monte de associado. O que você pode adiantar para a gente dessa ideia da W Torre? Se mudou muito o investimento necessário, se aqueles projetos, planilhas e maquete, essa é a palavra que eu estava buscando, mudou alguma coisa? Muito se falou da ciclovia, por exemplo. Você falou, se precisar cortar um pouco, a gente corta a ciclovia e tal.
Mudou bastante do projeto inicial? O que você pode adiantar para a gente já? Não, o que eu posso adiantar é que inclusive isso foi pedido para a própria W Torre, que ela apresentasse para o Conselho duas alternativas, né? Uma com o projeto original, tá? Quanto vai custar com o projeto original, que já é conhecido, né, pelos conselheiros, pela maioria dos sócios, tá? E quanto custaria uma tendo algumas reduções. É isso que vai ser apresentado, tá? Não gostaria de adiantar nada, de detalhar alguma coisa, sem antes o Conselho ter visto as premissas, tal, que foram apresentadas. Aí, portanto, a palavra do presidente do Santos, Andrés Rueda, repito, tem no All Sport, no YouTube, a entrevista completa, com 1h30 de duração, e tem os cortes dos temas específicos que até o Lucas Mussetti está divulgando lá no Twitter. Então vocês podem ver tudo que eu assisti, né? E prestigiem lá, deixem o like também no trabalho lá dos companheiros do All Sport, visualizem lá que é importante. Então, é isso. Acho que está bem clara esta situação. Houve quem relacionasse o fato da saída do Walter Schalka do Conselho Deliberativo com do Conselho Gestor, perdão, com o destrave dessa história com a W Torre. Eu acho que não tem relação nenhuma. Eu acho que o próprio Schalka e o Berenguer antes certamente eram caras que concordavam com o projeto da Arena, porque eles sabem que a Vila Belmiro, com 30.450 lugares, que foi o que me foi dito à época pelo Luiz Volpato, que é o arquiteto que bolou o projeto original, né? Sem as cadeiras de fundo, você chega em 30.450 lugares. Eles sabiam claramente que com essa capacidade o Santos pode elevar sua condição de amealhar recursos, né, de conseguir dinheiro com bilheteria, que hoje ele não tem. O Santos hoje faz, sei lá, 70, 80, 90, no máximo 100 mil reais de arrecadação na Vila Belmiro, com ingresso um pouco mais salgado. E com a Arena, isso que a gente está falando, quando vendem tudo, porque tem a história das cadeiras, 13 mil. Precisa ver quanto é que isso vai impactar também na nova Arena. Porque se você tem 30.450 e tem que reservar lá 4 mil, 5 mil para as cadeiras cativas, que sobre 25 mil lugares, aí você faz uma conta lá, se você colocar o valor de mercado que se cobra no Palmeiras, por exemplo, você vai fazer lá pelo menos uns 700 mil, 800 mil de renda por jogo, que já é bastante em comparação com o que o Santos fatura, entre aspas, hoje em dia. Então, vamos aguardar. Eu só peço que a diretoria converse com a W Torre e agilize, junto ao Conselho, essa bendita reunião de apresentação, e que isso possa ficar disponível para o associado assistir online, né, como tem acontecido em algumas reuniões, assistir pela internet essa reunião que vai apresentar o projeto. Espero que não vaze antes, né, porque isso não é bom para o negócio, e até para não vazar realmente, o ideal é que a coisa aconteça o mais rapidamente. Um presidente que agora se colocou de forma crítica em relação ao modelo do comitê de gestão, só emendando o último assunto aqui antes de encerrar, que não funciona, que é muito bonito, mas funciona em empresa. Clube de futebol não é empresa, e o Rueda disse também nessa entrevista que por ele o Santos não vira a SAF, por enquanto não, né? Mas a gente não sabe em relação ao futuro, né? Enfim, e ele contava com esses membros do comitê de gestão, eles foram sendo trocados. Aliás, o próprio Rueda fez parte do CG do Pérez e do Modesto, se eu não estiver equivocado, né? E é futebol, né? Não é empresa. Você pode tocar o clube de forma organizada, como empresa, mas não é empresa, porque eu sempre falo, um clube de futebol ele é quase uma mini prefeitura. Ele é mais uma mini prefeitura do que uma empresa. Porque tem interesse político, tem vaidade, tem disputa de poder, aquele negócio todo, né? Disputa por cargos, em troca de apoio, e o Rueda falou isso aí na entrevista, o que motiva certas pessoas a quererem bater de frente toda hora, fazer crítica, porque os caras estão loucos para mamar no Santos, entendeu? Uns que querem voltar e outros que querem mamar pela primeira vez, então
esse modelo do comitê de gestão não funciona. O presidente, mas a gente se reúne pelo WhatsApp e resolve e tal. Mas você vê, o Rueda não queria ter vendido o Luan Pérez, segundo ele, né? E o comitê de gestão achou por bem vender. E as pessoas votaram no presidente. É bom que se deixe claro isso, que fique claro. Você pode ter apoio, pode ter a chapa do conselho e tal, mas a figura em que as pessoas votam é no presidente. Não é nos elementos do comitê de gestão. Isso pode pesar eventualmente na campanha. Fulano de tal, nossa, pode ser um grande apoio para o presidente, mas geralmente não funciona assim. E só para fechar mesmo, talvez agora ele tenha até mais liberdade, porque ele falou que o time está fechado para 2022, esquece, na próxima janela vai contratar, tá? Isso aí é para diminuir um pouco a ansiedade, mas na próxima janela o Santos vai contratar. E não sei se sem os financistas do CG, se o presidente não vai atrás de jogadores talvez de um custo um pouco mais alto. Vamos aguardar, tá certo? Então é isso, meus caros, falei bastante, ouvimos o presidente nessa entrevista importante ao All Sport e vamos aguardar os desdobramentos. Nesta sexta-feira a gente se encontra de novo no Esporte em Destaque. Vou fazer aquela correria para gravar o pré-jogo, porque sábado tem Santos e Fluminense e à noite às 11 estarei lá no Esporte por Esporte, tá certo? E voltaremos aqui caso, claro, aconteça algo extraordinário, tá certo? Então, agora sim, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.